Grandes Momentos do Esporte revive a Copa do Chile em 62 em seus melhores momentos. No programa de hoje, estamos falando da segunda rodada da fase de classificação. Rancagua é a cidade sede do Grupo 4, com estes jogos previstos na segunda rodada: Inglaterra e Argentina e Hungria contra a Bulgária. Depois da primeira rodada, a Inglaterra acumulava uma derrota e os argentinos haviam vencido com dificuldades a Bulgária. Para os ingleses, era um jogo de vida ou morte. Na cidade de Rancagua, jogaram Inglaterra e Argentina com direção do soviético Nikolai Latchev no apito. Não é preciso dizer que a rivalidade política entre os dois países foi levada para o campo do jogo, integralmente. Em vários momentos, argentinos e ingleses apelaram feio para a violência e a indisciplina. Latchev teve que mostrar pulso firme para impedir que o jogo descambasse. O time inglês era a fina flor do futebol britânico, com nomes consagrados e outros que estavam começando no cenário internacional. O excelente goleiro Springett, os defesas Arfield, Norman, Wilson e Flowers, e mais Bob Moore, Greaves, Hines, Peacock e Bob Charlton, completando uma seleção chamada a Seleção de Ouro. Aos 18 minutos do primeiro tempo, Navarro comete pênalti, botando a mão na bola em cima da risca de gol. Flowers cobrou sem perdão, fazendo Inglaterra 1-0. A Argentina mostrou mais uma vez a fase de transição do seu futebol, que estava saindo do ritmo altamente técnico para a força física, a catimba e às vezes até mesmo a indisciplina. Mas era sempre a Argentina respeitável do cenário internacional. Os grandes nomes nesta Copa eram o goleiro Roma, os defesas Car, Sacchi, Ratin, Marzolini e Paes, e os homens de frente, Sousa, Sanfilippo e Belém. Quase no final do primeiro tempo, Bob Charlton marca o segundo gol inglês, ampliando a vantagem a 2-0 com um tiro longo, fortíssimo, rasteiro, sem chance para o goleiro Roma. Os argentinos vão à frente, mas esbarram sempre no forte esquema defensivo dos europeus. Tranquilidade no placar de 2-0 deu à Inglaterra a chance de produzir um futebol mais lento, mais carenciado no finalzinho do primeiro tempo. A terminar ya el primer tiempo, estamos sobre la hora, el juez está consultando su reloj. Terminaron los primeros 45 minutos con la victoria parcial de Inglaterra por 2 goles a 0. Já no segundo tempo, a Argentina procurava mudar totalmente o seu ritmo de trabalho. Navarro. Mas os ingleses continuavam dando trabalho para o goleiro Roma. Belén. 2-0 gana Inglaterra. Avanza por la izquierda Charles Don, entra Reed. Desde atrás. Tiro violento de Moore. Se va colocando largo en dirección de Peacock. Baja Grip, sale Roma. Grip corto, solo tira, fuera. Em alguns instantes desta segunda fase, a partida se transformou praticamente num jogo entre o ataque da Inglaterra e a defesa da Argentina. Esta la barrera. Saque tira. A Belén, por el arco, bien colocado Spring. A veces un tiro débil. Um chute de Belém e a defesa de Springer.
Estava evidente, com o trabalho dos dois lados, que a qualquer momento poderia surgir o terceiro gol do time europeu. Ahora Marzolini. La pelota queda en los pies finalmente de la defensa del conjunto inglés. Henfield da inmediatamente a Douglas, que avanza, que adelanta y muy marcado por Baez. Sigue Douglas, tira, le va la pelota. Aprovechando o rebote de Roma, a Inglaterra faz o terceiro gol com Greaves. Así marca el tercer gol. Donde sienta realmente el dolor, dentro del toro. Aquí entra San Filippo, fuera. Com 3-0, os ingleses esnobaram e partiram para o jogo descontraído, sem muita correria, jogo de manutenção de vantagem. Y ahí avanza el grito ahora solo prácticamente, con Baez muy cerca. Tira alto y fuera. Los contragolpes siempre han sido efectivos para Inglaterra. Mais uma chance da Inglaterra. Marzolini. Aquí. Manda al arco dentro del área inmensa. Un ratín que sale ahora del área. San Filippo tira. ¡Gol! E a 10 minutos do final do jogo, o excelente San Filippo marca o gol de honra dos argentinos. 5 minutos de juego, San Filippo. Ya vieron que salió el Springet a buscar la pelota, la función. San Filippo adelantado, muy marcado. Marcado por el Seibo. O jogo vai caminhando para o seu final, com os ingleses se vingando da derrota diante da Hungria por 2-1. E os argentinos não confirmando a boa vitória de 1-0 na estreia diante da Bulgária. E a vantagem nesse jogo dava aos ingleses a chance de permanência na luta pela classificação para as próximas fases do Mundial. A 1 a Argentina. El argentino San Filippo a los 35 minutos del segundo tiempo. Otro momento de peligro. Remate efectuado por Hale fue peligrosísimo. Había 5 atacantes ingleses que están colocados Costa en el área de espalda al arco de Jan. Saca Norman. Avanza ahora Charlton. Largo la punta derecha, Douglas. La clipa en el área. Nico pidiendo la pelota. Atención. El ataque peligroso. 4 hombres dentro del área. Navarro a San Filippo. Desde atrás, ya por terminar el... A Inglaterra estava mais próximo do seu quarto gol do que os argentinos do seu segundo. Dígame bien, aquí está Wilson. A su compañero Henfield. Calma, calma, le dice Strower. Charlton, el líder San Filippo, vuelve la pelota en dirección del 16. Gol. Caso otra vez, entra el área piso. Está colocado Grip, más atrás está ubicado Douglas. Cuando termina el partido. Final em Rancagua, Inglaterra 3, Argentina 1. Mais uma boa vitória do futebol europeu nesta Copa 62. Charlton a los 42 minutos, cuando faltaban 3 para que terminara la primera etapa. En el segundo tiempo, a los 22 minutos, Grip aumentó a 3. Y San Filippo descontó a los 35 minutos del segundo tiempo. Dos palabras de don Guillermo Stack. Señores, debemos admitir que la justicia acompaña a este 3-1 en favor del equipo inglés. Sus hombres individualmente y en el aspecto colectivo han sido superiores a nuestro equipo. Han formado un equipo de fútbol. Nosotros teníamos 11 voluntades dispersas. Tal vez se ha puesto corazón, tal vez se ha puesto deseo de hacer las cosas bien, pero nuestra técnica en lo individual y nuestro juego colectivo han defraudado completamente. Agora o grupo 4 apresenta a seguinte classificação. Hungria classificada com 4 pontos ganhos, lutando por uma das vagas com 2 pontos ganhos, Inglaterra e Argentina. A Bulgária não tem ponto ganho e está fora das quartas de final. Grandes Momentos está de volta para mostrar o segundo jogo da seleção brasileira na Copa do Chile. Dia 2 de junho, estádio Sausalito em Viña del Mar, Brasil e Tchecoslováquia. Um jogo duro, mas leal, com poucas chances de gol.
A narração é de Fiore Gilhote. Torcida brasileira, 2 de junho de 1962. Copa de 62 no Chile. Brasil e Tchecoslováquia. Brasileiros chegando, envolvidos pela linda bandeira do Brasil, gente nas imediações do estádio de Sausalito, vendedores ambulantes, a paisagem bonita, a torcida brasileira confiante. Na primeira partida o Brasil ganhou do México por 2-0. A confiança da pequena torcida brasileira é muito grande. Os chilenos prestigiam o espetáculo acreditando no futebol do Brasil, mas é preciso respeitar também a equipe da Tchecoslováquia. Torcedores brasileiros saudando os amigos chilenos. Aliás, o Brasil está conquistando a simpatia dessa maravilhosa e hospitaleira gente chilena. Estádio de Sausalito, câmeras trabalhando, o dia é bonito, o público vem chegando, há o cuidado especial dos operadores, dos técnicos, o grande placar, uma frase linda do brasileiro Carlos Dittborg, que organizou a Copa. Infelizmente, antes de iniciar essa grande Copa de 62 no Chile, Carlos Dittborg morreu. Mas ele deixou esta frase: porque nada tememos, doaremos todo. Porque nada temos, precisamos fazer tudo. E tudo foi feito. Agora o Brasil chegando, a Tchecoslováquia também. Equipes entram uma ao lado da outra, como irmãos, porque a Copa do Mundo é um acontecimento que ergue no mastro da esperança a bandeira da paz. Todos se respeitam. Olha, o time brasileiro é praticamente a mesma equipe que estreou contra o México, ganhando por 2-0. Que ataque, torcida brasileira. Garrincha, Vavá, Pelé, Zagallo, além do Didi, que coisa fantástica, esse ataque brasileiro. Torcedores no alto, apita o árbitro, abrem-se as cortinas e começa o espetáculo. Aguenta, coração. Brasil e Tchecoslováquia, bola correndo, hein? Segundo jogo do Brasil. Vale a pena lembrar que na primeira partida o Brasil ganhou bem do México, 2-0. Não fez uma grande partida, mas de qualquer forma contra o México o Brasil mostrou muita competência ofensiva. Essa esperança hoje contra a Tchecoslováquia mora no coração da torcida brasileira. Nós conhecíamos a maioria dos jogadores da Tchecoslováquia. Inclusive, em 1959 nós jogamos o Santos, jogou um torneio no México, quadrangular no México, no qual participou o Luda Dupla de Praga, e a maioria dos jogadores pertencia à seleção da Tchecoslováquia. Era uma bela seleção, sabia jogar futebol, era uma boa seleção, mas o Santos jogou com eles, caiu facilmente, mas realmente era uma boa seleção. As referências sobre o goleiro da Tchecoslováquia são as melhores possíveis. Quem sabe ele vai acabar sendo testado pela competência do ataque brasileiro. Vai a Tchecoslováquia, Djalma Santos com tranquilidade recua, sai Gilmar, conhecido como Girafa pela sua altura, mas um goleiro extraordinário. Levanta para Djalma, astro do Palmeiras, tenta passar e não passa, perde bola, vai para o ataque Elinek solta um pouco mais na esquerda para Scherer arma a jogada ofensiva da Tchecoslováquia, abriu na ponta para Istribani alcançou, pensa, demora um pouco, vai para frente, entrou Didi, não tem medo da cara feia, estica a perna, bate na bola, recuada, sai. Escanteio contra o Brasil, bola subindo, caindo, na cabeça, escora Zózimo, levanta para a linha intermediária brasileira, escora de cabeça, mas o custo, este recuando para Scherer acaba recuando mais para a linha de zaga, sai Schroif, não, França estica a perna, puxa com o pé direito e controla a situação para o time da Tchecoslováquia. 0-0, torcida brasileira. O Brasil ainda não mostrou toda a sua competência ofensiva. O povão brasileiro continua esperando os melhores momentos prometidos por este espetáculo de bola. Copa do Mundo de 62 no México. Levantada a bola, para no meio de campo. Fica na ponta direita do time brasileiro, que é recuado então para Zico. Zico no ataque, vai Pelé, controla Pelé, abriu espaço, apontou, chutou, bateu no zagueiro. Ai, machuca o rosto do zagueiro tchecoslovaco. A bola
dominada pela defesa da equipe europeia, quando tenta penetrar pela ponta esquerda. Zagallo faz um vira-vira bonito, levanta para tenta a cabeça, corta popular, suspende para a linha intermediária. A bola subiu outra vez, ficando para o ataque brasileiro. Vai Garrincha, que ainda não apareceu. É grande esperança brasileira. Uma pinta, outra pinta, limpou o terreno, olha para o gol, planejou, pensando, faz que vai, não foi, preparou, chutou, o goleiro segurou, bateu na trave. Volta para o campo de jogo e o goleiro da Tchecoslováquia fica todo perturbado. Olha a repetição. Shirov pulou, segurou, largou o petardo de Garrincha para no poste direito e volta para o campo de jogo. Na verdade, esse foi o primeiro momento de destaque do ataque brasileiro. Quando apareceu o talento individual desse goleiro. Outra vez Brasil, mais esquisito na esquerda. Abriu para Zagallo, chutou e o goleiro. Como a gente disse, bom goleiro, o chute do Zagallo. Não marcar, mas vai aparecer a força ofensiva do Brasil. destruía, né, em 90 minutos, né, ele praticamente Garrincha sob controle 30, 40, 50 minutos. Eu acho que Garrincha recua para Gilmar, ergue para o meio de campo brasileiro. Didi, não tem pressa, afobado, um adversário vai para cima dele, ele escapa e recua para Mauro Ramos de Oliveira, levanta para a linha intermediária, Cido, moço de Roseira, puxa a bola, fica para Milton Santos, levanta de pé direito, vai para frente então para Didi, arma a jogada, soltou para o ataque, Pelé, domina um contrário, rolou na esquerda, vai então lavar, o peito de aço, chuta, saltou o goleiro, a bola no entanto bateu de novo no travessão, e volta para o campo de jogo. É o segundo tiro do Brasil contra o travessão do goleiro Shirov da Tchecoslováquia. Mas de qualquer forma, o Brasil não acha o caminho do gol. No entanto, vai bem, crescendo e apertando a defesa da seleção europeia, a linha de ataque brasileira. 0-0. Vai para o ataque a Tchecoslováquia. Adamek com bola, olhando para frente, procurando espaço. Na frente, abre no comando, tenta a penetração, Pasnak. Não passou, a bola bate no terreno, vai desfilando, recua então de Djalma. Não tem pressa, domina, olha para a bola e olha para frente. Dá um chutão, procurando o ataque brasileiro. Epa! Pelé machucado, torcida brasileira. Djalma Santos, quando dominava a bola, olhou para um lugar diferente. Ele olhava para Pelé, sentiu a piscada. Perto dele, Hilton Gosling, grande médico especializado em medicina esportiva. Aimoré Moreira, mais atrás o massagista Mário Américo. Pelé contundido, sentiu a diabólica e indesejável fisgada. A dor de Pelé dói também no coração de toda a torcida brasileira. eu nunca esperava de ficar fora. Eu senti que era grave quando eu chutei a bola, não sei se vocês se lembram, eu bati de esquerda, a bola bateu na trave, e quando eu quis acompanhar, eu senti que a perna bambiou. Mas eu ainda não percebi que era muito grave. Aí eu tentei, aí não deu. Já que a perna caiu, porque foi um lugar muito grande no adutor. O músculo desprendeu. Eu ainda pensei em sair do campo, para voltar. E não deu. E nesse jogo vai ter um impacto bonito. Tem uma hora que eu já estou machucado, eu estou com a bola na lateral, e acho que o Márcio Fuso, não sei qual é o jogador nessa croneta, ele para, ele não dá o combate, ele espera fazer o jogo. É a preocupação de toda a torcida brasileira. Pelé machucado, talvez com um problema de vista em campo, está fazendo apenas número, demonstrando heroísmo e sacrifício em favor da seleção do Brasil. Uma situação que todo mundo percebeu gravemente, que não iríamos mais contar nele, porque uma discussão daquele tamanho, geralmente é um mês, 40 dias, para se recuperar. Então, naquele momento, nós já sabíamos que o Fernando não iríamos contar com o Pelé dali para frente. Então, é nesse momento que você se surpreende, você tem que correr mais, lutar mais, nós com 10 jogadores, infelizmente nós contamos com um grupo muito bom. Milton Santos suspende na ponta, Zagallo corre, acaba perdendo para o adversário. Garrincha também se aproxima, domina Lala, recua então para Shirov. Os tchecos
recuam bastante a bola para o goleiro para se livrarem das cargas perigosas e da habilidade dos atletas do Brasil. Jornalistas trabalhando, entre eles o conhecido Ney Bianchi. 0-0. Vai embora Tchecoslováquia. Novak pela esquerda. É apertado por um adversário que é Mauro. Tentando a finta. Corre de falta. Arbitragem marcou. Gilmar acompanha. Bola correndo, recuada. Ficou então para mais o pulse. Tentou tiro cumprido. A bola vai embora pela linha de fundo. Olha a figura simpática de Álvaro Paes Leme, torcida brasileira. Trabalhando, vendo o jogo e, por certo, torcendo pela seleção do Brasil. Quando apita o árbitro, fecham-se as cortinas e termina o primeiro tempo de jogo. Pelé vai com calma, apoiado pelo Mário Américo. Queira Deus, nada de anormal tenha acontecido com o grande astro brasileiro. Mas o Puste, bom jogador, capitão da seleção da Tchecoslováquia, estica o seu braço e vai levando com o seu aperto, com o seu carinho, o seu incentivo ao grande Pelé, astro da seleção brasileira. A preocupação do Brasil é a preocupação de todos nós, e talvez do mundo inteiro, porque o Pelé não significa apenas muito para o Brasil, mas para o futebol do mundo inteiro. 0-0, final do primeiro tempo, Brasil e Tchecoslováquia. Grandes momentos do esporte volta com o segundo tempo de Brasil e Espanha pela Copa do Mundo do Chile. O Brasil perdia de 1-0, resultado que acabava com as esperanças do bicampeonato. Você continua em companhia de Fiore Gilhote. Voltando o Brasil, voltando a Espanha, torcida brasileira, e vai começar tudo de novo no estádio Sausalito em Vinha del Mar. Quando terminou o primeiro tempo, a maioria dos turnos judiciários ficou alucinados. Feito maluco, feito processo. Ele entrou, chegou perto de mim e disse assim: olha, seu mulher, como eu estou? Estava tão escarrado. Isso vai escarrar, ele sabia que ele levou, que é a exclamação, escarrar, provocava qualquer coisa. Eu disse: o que você fez? Vai lá dentro, toma um banho, volta de novo, mas é a mesma coisa que você está fazendo. Não tem nada que muda lá. Eu estou provocando, eu estou passando nervoso, estou provocando, para não chegar, falei com ele, eles olharam, não, tá bom, tá tomando nunca, não vou reagir não, eu lá mudei a roupa. Rolou no ataque, Adelardo com a bola, penetrou, chutou, bateu na defesa, Espirra, outra vez a bola subiu, ficou para Peiró, vai para o chute ou de novo, penetrou, chutou, segura Gilmar. Bem o goleiro brasileiro, tranquilo Gilmar, 1-0 para a Espanha, nada de desespero, falta muito para terminar o jogo, mal está começando a etapa final deste espetáculo de futebol. 1-0 Espanha, Garrincha a bola, vai se empenhando pela ponta direita, 1-2 pela frente, escapou deles, vai cruzar, cruzou, corta Echeverria, para fora da grande área, levanta, a bola é devolvida e sai, vai embora então pela linha de fundo. Olha o repeteco da belíssima jogada do Garrincha, que não foi aproveitada pelo ataque brasileiro. Depois o Didi chutou e a bola saiu pela linha de fundo com tiro de meta favorecendo a seleção da Espanha. 1-0 ganhando a Espanha. Etapa final de jogo. Araquistém bate para o meio de campo. Quem escora de cabeça é Zito. Zito levanta para o ataque, vai Vavá, aplicando, ganhando de um, perdeu para o outro, insiste Vavá. Defesa da Espanha é boa, forte, prende a bola, domina Echeverria, escapa do brasileiro que é Garrincha, solta na esquerda para Grácia. Grácia vira o corpo, ergue para o ataque, ninguém da Espanha, acompanha o zagueiro brasileiro e a bola sai. Arremesso cobrado, cai lá na ponta direita do Brasil, Garrincha não domina, intercepta então Grácia. Grácia levanta para o meio do gramado, de cabeça quem escora, jogando lá atrás tranquilamente a Garrincha, levanta para o ataque brasileiro, protege-se bem a equipe espanhola. Patim Pérez dominou, enfiou na ponta, vai Rento, zagueiro brasileiro reclama saída de bola, é Mauro, o ponteiro espanhol vai levantar, balão subindo, descendo, corta Nilton Santos, descarrega para fora da grande área, recupera Peiró, bateu, segura Gilmar. Mais uma boa defesa de Gilmar. Agora ataca o Brasil, levantamento de bola, corre o Marildo, ainda não fez muita coisa, mas é uma grande esperança, é uma novidade no time brasileiro, a esperança é grande e, na verdade, ele carrega uma responsabilidade extraordinária, porque a Marildo está substituindo ao extraordinário Pelé, que se machucou no último jogo do Brasil contra a Tchecoslováquia.
vai embora a seleção da Espanha, penetra Collar pela ponta direita, arruma, vai para o apoio, prepara o levantamento, suspendeu, Djalma na cabeça, escora, não tem pressa, sossega a defesa brasileira, ergue para frente, corre então agora Zito, estica a perna, recua a bola para Didi. Didi bola, uma pinta, outra pinta, ainda Didi prendeu, ajeitou, dominou, projetou, outra pinta, fica mostrando seu talento, sabe como jogar, sabe o que fazer, tentou cruzar para Garrincha, cortou a defesa espanhola, levanta para o ataque, Verrez, rolou a Peiró para Collar Adelardo rolou na ponta direita para Collar na frente, fecha, vai embora por ali perigosamente, outra vez o Peiró, vai cruzou, subiu então Adelardo, tentou dominar, atrapalhou-se de qualquer maneira, fez abertura na ponta, corre Peiró, cruzou perigosamente, defesa brasileira corta e levanta para fora da grande área. Didi bola, domina com calma, perto dele vai correndo pela direita Zito, pela esquerda tem Nilton Santos, olhando para frente, parece que projeta o lançamento comprido, prefere então o Zito. O Zito correu, arrumou, vai chutar, bateu no contrário, bola espirrou, quando o árbitro da partida não marcou nada, vai então firme ainda para o ataque o time brasileiro. Levanta a bola Zagallo, tentou a finta, atrapalhou-se todo e perdeu para a defesa espanhola. Leva Echeverria, procurando apoiar, olha para o meio de campo, vai levando, tocando bola, ajeitando, enfiando no ataque, Collar penetra, a carga espanhola é perigosa, na cobertura Nilton Santos, ele vai tentar passar, jogou pelo lado, foi derrubado, Nilton Santos inteligente, dá um passo para frente e fica praticamente em cima da risca, o árbitro da partida não marca nada, o Nilton esticou a perna, se o árbitro quisesse, até poderia ter marcado pênalti e torcida brasileira. Não marcou, mas eu estava mais próximo da área, o Ricardo fez mais dentro da área, foi difícil ele caminhar para fora da área e fazer um gesto por fim. Mas ali a gente começou a ganhar o campeonato. Porque o jogo com a Espanha foi um jogo difícil. Do dianteiro da seleção espanhola contra a seleção brasileira. Ou seja, ele levantou as pernas na prática da bicicleta na tentativa dessa jogada e o árbitro anulou, marcando essa falta contra o ataque da seleção espanhola. 1 para a Espanha, 0 para o Brasil. Etapa final de jogo, torcida brasileira. Vai o Brasil, leva a Garrincha pela ponta direita, prende, segura. Na cobertura está Grácia, Garrincha tentando o jogo pessoal, procura a pinta, joga a bola pela linha de fundo, levantou, segura Araquistém. Começa a aparecer o futebol de Garrincha. E quando o Garrincha cresce, como ele cresce o time brasileiro. 1-0 ganhando a seleção gelada também igual para ele. O negócio dele era a bola e ele queria se distrair. Então ele queria buscar um cara para distrair, né? Para poder ele ter a bola e passar pelo cara. Tinha que ter um João sempre ajudando o sistema de bloqueio, de cobertura da seleção brasileira de futebol. O árbitro da partida marcava uma falta agora contra a seleção do time espanhol. Nilton Santos correu, já bateu, de repente ele acaba repondo para Zósimo retrocede também para Gilmar. O goleiro brasileiro sai com calma e segura com firmeza. Olha para frente, vai bater de esquerda e levanta bem comprido. A bola atravessa o meio do gramado, vai caindo quando cabeceia o espanhol, que é Verrez, levanta, a bola bate no terreno, vai lá atrás outra vez, dominada pela defesa brasileira. Zito com a bola, ganha coragem, vai com calma, com talento, uma pinta, outra pinta, olha a habilidade dele, tentou passar, perdeu, recupera Didi. Didi dá então a Zito de novo, brigando com 1, com 2, é valente, é leão, 2 da cobertura, não deu para o Zito passar por 2, acabou perdendo, bola recuada, sai Araquistém e segura com firmeza. Levanta para a linha de ataque da seleção espanhola. Bola fica na esquerda então com Puskas. Dominou, ajeitou, não tem pressa, tem calma, raciocínio, enfiou no ataque, correu Adelardo, melhor colocado Djalma. Não tem pressa, prendeu, levantou. Didi bola, correndo, armando a jogada no ataque brasileiro. Partindo pela direita, rolando para Garrincha. Garrincha correu, uma pinta outra, enroscou-se, tentou passar de novo, não passou, perdeu, bola recuada, sai atrapalhadamente o goleiro e a bola vai embora pela linha de fundo. Correu Garrincha, cobrou o escanteio, desmancha Patim Pérez, levanta para fora da grande área. Quando o árbitro agora marca uma falta contra a seleção espanhola, prepara-se Didi para bater, Garrincha colocado, Didi correu, fuzilou, o goleiro segura com firmeza.
crescendo o time do Brasil. Parece que o Brasil não vai, agora vai praticamente mostrando todo o seu talento, vai crescendo com naturalidade, procurando apertar a defesa espanhola, que já começa a mostrar medo em função da ascensão, da evolução do time brasileiro. Amarildo bola, soltando na frente, para Zito, o Zito perto dele, vai agora o dianteiro brasileiro que é Vavá. Enrosca-se o ataque do Brasil, perde bola. Echeverria levanta na direita para Cojar. Cojar alcança a bola, brecou na frente de Zósimo, vai se enfiando pelo meio, chutou rasteiro, segura Gilmar. Fácil para Gilmar, agora Brasil, Garrincha no ataque, levantou, segura o goleiro Arakstein. Árbitro paralisa o jogo. Contundido o goleiro espanhol Arakstein. Nada de anormal, temos plena certeza. Foi, na verdade, uma carga dos dianteiros brasileiros, nenhuma maldade. Os espanhóis reclamam, o apitador vai lá, serena os ânimos, nada de anormal. Afinal de contas, os espanhóis estão ganhando por 1-0, gol de Abelardo no primeiro tempo, torcida brasileira. Vai pouco a pouco se reerguendo o bom goleiro Arakstein da seleção espanhola. Tudo normal, bola movimentada, ficando para Zito, Zito na esquerda para Vavá, Vavá dá a Zagallo, Zagallo preparou, vai cruzar, Zagallo, a chance é boa, deixou para Amarildo, chutou pro gol, é fogo, é gol! Gol! Torcida brasileira. Quem não tem uma jogada pela esquerda, o Zagallo foi na linha de fundo e solitamente o Zagallo faz o cruzamento no segundo pau, entendeu? E no segundo pau era para o Vavá e no primeiro era para mim. Então nós nos posicionamos diferentemente. Eu mais na frente e o Vavá mais atrás. Então se o cruzamento fosse no segundo pau e o Vavá, se no primeiro, eu já estava preparado. Então o Zagallo fez esse cruzamento, em vez de cruzar o segundo pau, ele cruzou no primeiro pau, na trave. E eu fui de encontro essa bola, e o goleiro da Espanha estava para fazer defesa, e eu cheguei na frente e antecipei o pé esquerdo. Somente a 1 metro dele, estava para fazer defesa, antecipei e foi esse gol de empate, que nós estávamos perdendo de 1-0. De longe, preparou, chutou, bateu na defesa, a bola espirrou, ficou então para Amarildo, tocou pro gol, vai embora pela linha de fundo, saindo pela esquerda da meta guarnecida pelo dianteiro Arakstein da seleção espanhola. Carga perigosa do ataque brasileiro, procurando ganhar o jogo. Defesa espanhola é boa, time espanhol é bom, mas o Brasil começa a crescer. Escanteio, Zagallo cobrou, cabeça na bola, vai embora a bola pela linha de fundo, tiro de meta Espanha. Corre, parte Arakstein, levanta para o meio do gramado, Cojar recebe, deixou então para Rento levanta para o ataque, Puskas correu, firme na cobertura, o zagueiro brasileiro prende a bola, ajeitou, soltou para o ataque, corre por ali Garrincha, alcançou uma, pinta outra, empurrou, árbitro marca a falta contra a seleção do Brasil. Bola movimentada, cai no ataque da Espanha, ficou para Puskas puxou para Abelardo, recua para Peiró, bate, a bola choca-se com a barreira brasileira e sai pela lateral. Arremesso para o time da Espanha. 1 para o Brasil, 1 para a Espanha, torcida brasileira. Já cobrou Cojar levanta na sua linha intermediária para Puskas domina a bola, prendeu, escorado por um adversário, atropelada, a bola espirra, acaba ficando na esquerda com Rento puxando para Gracia ajeitou, olha para o ataque, levanta para Puskas, subiu, tentou a cabeçada, perdeu para a defesa brasileira. Estamos de volta com a Copa do Mundo do Chile. E atenção, para dar maior brilho à cobertura da Copa, o Grandes Momentos do Esporte acaba de estabelecer um intercâmbio como o túnel do tempo. Nesta viagem em direção ao passado, num esforço de reportagem, enviamos nosso correspondente a Santiago do Chile. E é o repórter Elvídio Matos que dá agora as últimas informações, direto de 1962.
ao vivo do passado, diretamente do Chile, no ano de 1962. E as últimas notícias por aqui são as seguintes. Santiago Urgente. Participantes da Copa do Mundo discutem se jogador deve ser dopado como cavalo. Luiz Trócoli, dirigente da Federação Uruguaia, exige da FIFA que o uso de doping seja apurado e punido. Já um cartola espanhol que não quis se identificar afirmou que os jogadores de sua seleção tomam estimulantes e defendeu o método. O craque argentino Alfredo Di Stéfano foi mais contundente. Segundo ele, todo atleta se dopa para jogar. A gente pensa que vão ter um dia, o galo canta pra saudar o sol. Mas quando canta o galo diz, somente se eu tivesse dente, só usava o calol. Pela manhã, à noite, após as refeições, use creme dental Eucalol para remover o amarelo dos dentes. Creme dental Eucalol. Brasil recorre à macumba, espécie de magia negra, para repetir o feito de 58. Essa foi a manchete do jornal chileno Mercúrio, tentando explicar as vitórias brasileiras na Copa do Mundo. Segundo o jornal, para que a nossa seleção conquiste o bicampeonato, estão acontecendo sessões de magia negra de norte a sul do Brasil. As rosas desabrocham com a luz do sol, na beleza das mulheres, como creme do sol. Mais encanto para você, mais juventude para sua cutis. Eis o segredo das mulheres lindas. E atenção, Rio de Janeiro urgente. Eu acabo de receber uma nota publicada pelo jornal O Globo em sua edição de hoje, 13 de junho de 1962. Diz a nota, abre aspas, as Forças Armadas Brasileiras sempre foram guardiãs da democracia e fiadoras dos ideais republicanos. Enquanto em outros países da América do Sul têm ocorrido pronunciamentos militares seguidos de tomada do poder, no Brasil nossos soldados jamais cederam à tentação, motivo pelo qual nossa história não registra a presença de ditaduras militares. Falou Elvido Matos, diretamente do passado, é claro. A Copa do Chile passa a viver agora sob o clima decisivo das quartas de final. Na primeira partida que vamos mostrar, vão estar em campo o jogo forte dos alemães e o futebol bonito dos jugoslavos. A Alemanha classificou-se em primeiro lugar no grupo 2. Os alemães estrearam na Copa debaixo de muita chuva e não conseguiram sair do 0-0 contra a Itália. Os alemães reclamaram um pênalti não marcado pelo juiz Robert Davidson da Escócia no finalzinho do primeiro tempo. Apesar do domínio italiano, o jogo terminou mesmo em 0-0. A primeira vitória alemã no Chile aconteceu na segunda rodada, quando venceu os fracos suíços por 2-1. Os alemães se classificaram com uma difícil vitória sobre os anfitriões da Copa. O destaque alemão na primeira fase foi o atacante Uwe Seeler, autor do segundo gol na vitória contra o Chile. A Iugoslávia classificou-se em segundo lugar no grupo 1, que tinha também a União Soviética, o Uruguai e a Colômbia. Os jugoslavos estrearam mal na Copa, perdendo para a União Soviética por 2-0 em Arica. A recuperação veio na segunda rodada com a vitória em cima do Uruguai por 2-1. Nessa partida começava a despontar o talento do atacante Jerkovic. A classificação do time iugoslavo veio com uma goleada sobre os ingênuos colombianos por 5-0. Jerkovic fez 2 dos 5 gols da Iugoslávia.
Dia 10 de junho de 1962, Estádio Nacional, Santiago do Chile. Alemanha e Iugoslávia decidem a sua sorte na Copa do Mundo. O árbitro peruano Arturo Yamazaki foi indicado para dirigir o jogo do futebol europeu entre a Alemanha e Iugoslávia no Estádio Nacional de Santiago, com a presença de mais de 45 mil espectadores. Se tudo dependesse de torcida, melhor para os iugues, que estavam em melhor posição, pois sua colônia no Chile é muito grande. O retrospecto indicava um jogo bastante equilibrado, pelo que haviam apresentado iugoslavos e alemães até esta altura da Copa 62. Uma grande chance de gol da Alemanha aconteceu no início do jogo. Siller, após boa combinação com o Haller, atirou com violência, acertando o poste da meta defendida por Soskic. O primeiro tempo terminou em branco, 0-0. E no outro lado, o goleiro Farian também tinha muito trabalho para conter os ataques da seleção da Iugoslávia, como neste lance em que quase Galic marca. Continua a pressão da Iugoslávia, esbarrando sempre na forte resistência alemã. O placar de 0-0 preocupava as duas equipes, porque o jogo teria que ir para a prorrogação, com este placar igual. A Iugoslávia passou a usar o contra-ataque como golpe principal contra a Alemanha, que atacava maciçamente. E num desses contra-ataques, os iugues marcaram. Galic entrou atrasado, deslocando toda a defesa alemã. E o meia Radakovic, mesmo contundido, atirou surpreendendo o goleiro alemão Farian, que nada pôde fazer. Faltavam 4 minutos para o final após a marcação deste gol. A Iugoslávia cresceu em campo bastante animada, mantendo-se no ataque e segurando a vitória por 1-0 diante da Alemanha. Foi o pior resultado alemão em todas as Copas do Mundo. A Iugoslávia é a primeira seleção semifinalista da Copa de 62. O Brasil iria decidir a sua vaga diante da Inglaterra. Mas antes de contar a história desse jogo, vamos relembrar o primeiro passo da campanha brasileira nos gramados chilenos. Acabou perdendo, recupera Zito. Foi no dia 30 de junho que o Brasil disputou o seu primeiro jogo na Copa do Mundo do Chile. O adversário foi o México, do experiente goleiro Carvajal. No primeiro tempo da partida, a seleção brasileira não jogou muito bem. A ansiedade da estreia atrapalhou um pouco o futebol dos nossos craques. Mas no segundo tempo, o Brasil chegou à vitória com um gol de Zagallo e outro de Pelé. Veja como foi a nossa estreia, com a narração de Fiore Giliotti. O Zito coordena a jogada de ataque, olha para um lado, olha para o outro, leva a bola, ganha coragem, projeta tudo, vai com talento, abrindo o jogo na ponta direita. Garrincha correu, Pelé também, parece que houve infração, não aconteceu nada. Garrincha recuperou, rolou para Pelé, Pelé fugiu, pela direita no mundo, vai levantar para pouco, gol, Zagallo é fogo, é gol! Cabeça na bola, torcida brasileira. A jogada começou numa briga danada de Garrincha e de Pelé contra a defesa mexicana. Ficou na ponta esquerda para Zagallo. Arrumou, vai suspender, balão subindo, descendo. A bola bateu ainda dentro da grande área da seleção mexicana. Corta Sepúlveda, dá um chute para fora da grande área. Recupera o Brasil, bola com Pelé, penetrou, castigou, é fogo, é gol! Gol! Torcida brasileira passou por um quando o outro tentou. Ele bateu rasteiro de esquerda, vencendo toda a competência e a experiência de Carvajal. Coloca a bola no gol mexicano outra vez. Segundo gol do Brasil, para o delírio da torcida.
Grandes Momentos está de volta falando da Copa do Mundo do Chile e viaja mais uma vez em direção ao passado. E é de lá que fala o nosso correspondente Elvídio Marques. Voltamos a falar do passado diretamente do Chile. Agora são exatamente 1962. E atenção, Rio de Janeiro urgente. Uma nota publicada pelo jornal O Globo e assinada pelo colunista Otelo está sendo muito comentada pela imprensa aqui. Diz a nota: este campeonato mundial está sendo o mais violento já disputado em todas as eras. Nem no tempo dos gladiadores romanos o pau comia assim, com esta fúria louca e desvairada. Os jogadores, quando entram em campo, viram feras famintas e sedentas de sangue. Partem para o adversário com a intenção única de esquartejá-lo e transformá-lo num montinho de carne esmigalhadinha e bem picadinha. Pílulas de vida do Dr. Ross, fazem bem ao cuidado de todos nós. Cuidado, homem torpedo, explode por tudo, sofre do fígado e não sabe. Para ele, pílulas de vida do Dr. Ross. Pílulas de vida do Dr. Ross, trazem saúde para todos nós. Daqui a pouco eu volto para trazer com exclusividade a escalação do Brasil para o jogo contra a Inglaterra. Segue daí, presente. Agora é a vez de Chile e União Soviética se enfrentarem em uma outra partida das quartas de final. A seleção chilena tinha toda a torcida a seu favor, e mais a categoria do ponta esquerda Leonel Sanches. A União Soviética tinha a força do seu futebol e a segurança do legendário goleiro Lev Yashin. Donos do espetáculo, os chilenos se classificaram para as oitavas de final com a seguinte campanha na primeira fase: vitória de 3-1 em cima da Suíça na estreia. Depois de um susto logo no início do jogo, quando a Suíça abriu o placar, os chilenos viraram a partida com uma grande exibição do ponta esquerda Leonel Sanches. Na segunda partida, os donos da casa derrotaram a Itália por 2-0, empurrado por sua entusiasmada torcida que lotou o Estádio Nacional. Chile e Itália fizeram a partida mais violenta da Copa de 62, com expulsões dos dois lados e muita pancadaria do começo ao fim do jogo. Na última partida da primeira fase, os chilenos foram surpreendidos pela Alemanha, que quase põe fim ao sonho chileno de passar às oitavas. Apesar da derrota de 2-0, o Chile se classificou roubando a vaga da Itália no saldo de gols. A União Soviética foi a primeira colocada no grupo 1, que tinha também Iugoslávia, Colômbia e Uruguai. Na partida de estreia, os soviéticos venceram a Iugoslávia por 2-0. O destaque foi o atacante Ivanov, que fez o primeiro gol soviético na Copa. A segunda rodada do Grupo 1 foi marcada por uma das partidas mais espetaculares de toda a Copa. A União Soviética chegou a abrir uma vantagem de 3 gols contra a Colômbia, mas permitiu a reação adversária. O jogo terminou empatado em 4-4. A classificação soviética veio com uma vitória apertada sobre o Uruguai. Nessa partida, a garra uruguaia ficou ainda mais evidente no gesto do lateral esquerdo da Celeste, Eliseu Álvares. Depois de um choque involuntário com o atacante Ivanov, Álvares fraturou a perna e mesmo assim permaneceu em campo até o final da partida. Apesar de seu esforço, a União Soviética venceu por 2-1. Dia
10 de junho de 1962, estádio Carlos Dittborn, em Arica. Chilenos e soviéticos lutam em campo por uma vaga nas semifinais da Copa do Mundo. Os chilenos, donos da festa, não queriam e não podiam perder a parada diante da forte seleção soviética. O jogo foi no norte do país, Arica, quase na fronteira com o Peru. Temperatura 19 graus, pouco vento e muito sol. Foi um momento de festa, a presença chilena na subsede de Arica, desfile dos carabineiros e na tribuna altas autoridades da FIFA e sul-americanas. Os soviéticos aparecem comandados pelo notável goleiro Yashin e com outras estrelas como Voronin, Igor Neto, Xlenk, Ivanov e outros. Os chilenos, com calção escuro, tinham suas estrelas também, como Scuti, Eizaguirre, Raul Sanches, Eladio Rojas e Leonel Sanches. O brasileiro João Edson estava no trio de arbitragem como um dos bandeirinhas. Troca de gentilezas. O Chile ganha o tosse e escolhe para onde atacar. O primeiro grande momento de perigo para o gol chileno. A presença soviética, a cabeçada de Mamikin, à direita de Scuti. Os soviéticos dominavam a partida, mas aos 10 minutos sofreram um baque. Voronin fez falta sobre Leonel Sanches na entrada da área soviética. A torcida chilena queria pênalti. Falta cobrada pelo próprio Sanches. Um tiro forte, alto, vencendo o excelente Yashin, que nem teve tempo para se mexer. Chile, 1-0. Os chilenos não faziam marcação cerrada, mas com um bom trabalho de conjunto, conseguiu impedir os ataques soviéticos. E foi na base desta pressão, usando o 4-2-4, que aos 27 minutos, a bola foi para a direita e Xlenko acertou um tiro forte, marcando o gol de empate. Estava tudo igual, 1-1. A torcida chilena começava a ficar preocupada. Mas nem deu tempo para os soviéticos comemorarem o empate. Um minuto depois, o chileno Rojas, num rápido avanço, carregou a bola até a metade da área adversária. Atirou rasteiro para vencer Yashin pela segunda vez. O próprio árbitro holandês, Leo Horn, cumprimentou o Rojas por sua rápida e altamente técnica jogada de gol. Os sul-americanos atuavam em bloco, os europeus continuavam usando o famoso 4-2-4, nitidamente ofensivo. Daí até o final do primeiro tempo, os chilenos apareceram mais, enquanto os soviéticos apelavam para os seus recursos individuais. Para o segundo tempo, a União Soviética voltou com um estilo diferente, procurando os passes rápidos e curtos para chegar até a área contrária.
situação que o público chileno procurou empurrar seu time à frente. Por várias vezes, Leonel Sanches teve a chance de marcar, mas encontrou a forte e bem colocada posição de Achen para as defesas. Na medida que o jogo avançava, mais se acentuava a pressão soviética. Os chilenos chegaram a recuar exageradamente a fim de garantir a vantagem. Quando o El Horn apitou o final do jogo, o público delirou e ficou no estádio por mais 5 minutos, comemorando a grande e difícil vitória por 2-1, em partida bastante equilibrada. O Chile seguia em frente e os soviéticos se retiravam da Copa 62. Com essa vitória, o Chile passou para a semifinal e ficou esperando o resultado de Brasil e Inglaterra. Neste quarto programa especial sobre a Copa do Mundo de 62, Grandes Momentos do Esporte está mostrando uma fase decisiva daquele campeonato, as quartas de final. E foi precisamente nessa fase que uma luz divina iluminou o espírito de um endiabrado ponta-direita de pernas tortas. Mané Garrincha, que você vai ver daqui a pouco resolvendo todos os problemas da seleção no jogo contra a Inglaterra, era compadre de outro monstro do futebol brasileiro, que também vai estar em campo daqui a pouco, Nilton Santos. Eles se tornaram compadres desde o dia lá pelos idos de 53, quando Mané, levado pelo volante Arati, treinou pela primeira vez no Botafogo e passou a bola entre as pernas de Nilton Santos. Contrata o garoto, seu Carlito, disse Nilton ao velho e folclórico diretor Carlito Rocha. Contrata o menino, nem que seja para ele não jogar contra a gente. A partir daí, Nilton Santos e Garrincha se tornaram amigos inseparáveis. Uma amizade que dura até hoje, porque Nilton continua falando de Mané como se ele ainda estivesse vivo. Alguns meses depois da morte de Mané Garrincha, Nilton Santos foi até Pau Grande para visitar o túmulo do amigo e falar um pouco com ele. Chegou lá na cidadezinha, percorreu os mesmos caminhos que Mané percorria. Visitou os mesmos botequins e amigos, recordou histórias, sorriu, quase chorou e foi caminhando até o cemitério. Chegou no túmulo e quase teve um choque. As chuvas quase tinham arruinado o túmulo do seu compadre. A laje estava deslocada, a cova aberta, as muretas de proteção destruídas. Nilton Santos tomou todas as providências, chamou o responsável, mandou que reparassem tudo, pagou. Enquanto fazia tudo isso, conversava com Mané. Pode ficar tranquilo, Mané, tá tudo bem. Estou cuidando de tudo. Não, você não vai ficar a descoberto. A sensação que toda aquela cena provocava era de que Nilton Santos era o único ser vivente ali, naquele momento, ao ouvir as palavras do Mané. Ele e talvez os passarinhos. E você vai ver daqui a pouco como o anjo Mané Garrincha fez todos os jogadores da seleção inglesa serem chamados de João. Os ingleses sempre se consideraram os pais do futebol, mas até a Copa do Chile, a Inglaterra jamais havia passado das quartas de final. O chamado futebol moderno foi inventado na Inglaterra no século passado. E os ingleses, durante muito tempo, se julgaram os melhores futebolistas do planeta. Tanto assim que se recusaram a participar das 3 primeiras edições da Copa do Mundo. Segundo eles, a superioridade inglesa era tamanha que não havia sentido tomar parte de uma competição desse tipo. Quando os ingleses disputaram sua primeira Copa, em 1950, começou a ficar provado que a história não era bem assim. Pior, começou o vexame. A Inglaterra não conseguiu passar da primeira fase, perdendo até para a frágil seleção dos Estados Unidos por 1-0. Na
Copa de 54, os ingleses conseguiram superar a primeira fase. Mas a alegria durou pouco. Foram eliminados nas quartas de final pelo Uruguai por 4-2. Em 58, os ingleses empataram os 3 primeiros jogos contra a União Soviética, Brasil e Áustria, mas perderam o jogo de desempate contra os soviéticos. Resultado, mais uma desclassificação na primeira fase. Na Copa do Chile, em 62, a Inglaterra tinha uma equipe com muitos jovens, onde despontavam o líbero Bob Bull e o centroavante Bob Charlton. Uma equipe que foi o embrião daquela que se tornaria campeã mundial na Copa seguinte. Mas ao entrar em campo para enfrentar o Brasil em 62, os ingleses tentavam um feito inédito para eles: conseguir a classificação para uma semifinal de Copa do Mundo. Está chegando a hora do Brasil enfrentar a Inglaterra pelas quartas de final da Copa do Chile. Depois da dramática vitória contra a Espanha, os nossos craques esperavam um jogo com os ingleses com uma grande dose de confiança. O nosso objetivo era ganharmos da Espanha para permanecermos em Vinha del Mar, porque nós já tínhamos conquistado o público de Vinha del Mar. Se nós fôssemos o segundo classificado da chave, nós teríamos que nos deslocar para uma outra cidade e que não saberíamos qual seria a recepção, porque aí o Chile já vinha também caminhando para outra fase. Talvez nós pudéssemos encontrar uma torcida assim, talvez contra, torcendo para o adversário contra o Brasil, para não chegarmos na final para cruzarmos com o Chile. E então conseguimos e partimos para enfrentar a Inglaterra, que também era considerado o bicho-papão. Aliás, a Inglaterra em todas as Copas do Mundo é sempre um fenômeno, né? Mas nunca chega lá, não sei, em 66 que eles ganharam a Copa lá em Wembley. A Inglaterra tinha apenas tinha jogadores fortes, mas quem sabia jogar mesmo, eles tinham um jogador que jogava no meio de campo, não me lembro o nome dele. Muito bom jogador. Mas o resto da equipe era só voluntariedade, correria. Eles não tinham um time forte naquela época. Eu vou dizer que foi fácil, não. Mas não achei o time inglês como de outras épocas. Eu não achei o time inglês de outras Copa do Mundo de 58. O time inglês era muito bom, time forte, brigador. Tinha jogadores como Billy Wright, Jim Greaves, jogadores bons mesmo, jogador de boa técnica e combativo, lutou. Foi um jogo de 0-0, mas foi um jogo difícil de 58. E o de 62 não é pela escola, dá até uma sensação de facilidade. Mas o time, eu vi a minha maneira de entender, de ver, eu não achei que foi um bom time de 62. Mas a nossa seleção era muito boa, né? A seleção era excelente. Você vê que eram jogadores que eram campeões do mundo, 4 anos mais velhos. 4 anos mais velhos, mas todos profissionais muito sérios, então tiveram a sua vida profissional, a sua vida particular muito cuidada, e mas a Inglaterra era força, né? A Inglaterra era força do futebol mundial, era muito respeitada. E era um jogo que já era quarto de final, né? Se nós, quem perdesse, caía fora. Mas era azar nesse dia para a Garrincha eliminada. Eu estava numa fase que, e o Garrincha, uma coisa muito interessante, eu não consigo fazer atrás aqui para saber quem é o Garrincha. O Garrincha foi o único jogador de futebol que eu conheci, que não precisava receber instrução, que não adiantava instrução para ele. Tudo que você falava com o Garrincha, ele falava sim, senhor, mas não fazia nada daquilo. O Garrincha, ele acabou sendo a grande inspiração. O Garrincha foi a lua, o Garrincha foi o sol, o Garrincha foi o pintor, o Garrincha foi o poeta, porque ele fez fintas imprevisíveis, diabólicas, ele fez gols de cabeça, ele fez gols de esquerda, ele deixou os adversários loucos. Então, o que na verdade substituiu o Pelé e fez com que a torcida brasileira e a seleção não sentissem tanto a falta do Pelé, foi a ascensão do Garrincha. Os ingleses tinham lá um lateral esquerdo que ficou maluco, né? E o time jogou muito bem.
Em 58, eu não pude participar da equipe da Bandeirantes, uma vez que a FIFA só permitia a inscrição de 3 elementos. Então foram o Edson, o Pedro e o Mário Moraes. Mas, de qualquer maneira, o seu João Sade, como presente, me deu a felicidade de participar das transmissões de Milão e de Firenze, onde o Brasil ganhou os 2 jogos por 4-0. Então, visitar a Itália pela primeira vez, terra dos meus pais, foi um negócio lindo. E depois, né, nós nos transferimos para a Pan-Americana naquele tempo, hoje o Jovem Pan, como titular, e nós fizemos, então, a Copa de 62. Foi algo inesquecível, porque aquilo foi um sonho que se realizava, foi uma busca que nós acabamos alcançando, levando para a alma, para o coração, assim, um motivo de festa muito grande, porque o Brasil tinha sido crucificado antes de seguir para 62, remanescentes, alguns considerados velhos, o Bellini não jogava, entrava o Mauro, e transmitir velhos, o Bellini não jogava, entrava o Mauro, e transmitir os Jogos do Brasil realmente foram capítulos que marcaram a nossa carreira, não apenas porque foi a primeira Copa que nós transmitimos ao vivo, como também porque foi, na verdade,